Olá, pessoal! Estamos iniciando aqui o nosso vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos, boa noite! Sejam muito bem-vindos, essa é a nossa segunda live, nosso segundo episódio da websérie Desmistificando a Performance. Vamos dar um minutinho aí para o pessoal ir entrando. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo para vocês, insights e de uma forma muito simples, né? Falando sobre performance de uma forma muito simples. Olá, Renata. Olá, Rafael. Boa noite. Adilson, todo mundo que está entrando aí. Já vai deixando o seu oi, já vai deixando o seu like aí na nossa live para que a gente possa atingir mais e mais pessoas, levar esse conteúdo para mais pessoas. Essa live está repleta de coisas muito bacanas. E eu gostaria, inclusive, de pedir para você que está aí nos assistindo, está aí do outro lado da telinha, se você olhar aqui embaixo, você vai ver um aviãozinho, e esse aviãozinho você vai clicar nele e vai mandar essa live agora para 2 amigos seus, para 2 líderes, 2 gestores, 2 parceiros que você tenha, sejam eles empresários ou não, mas que possam sim se beneficiar desse conteúdo. 2 pessoas que você vai lembrar agora e vai pensar, acho que seria realmente legal se essa pessoa estivesse conosco aqui na live. Então, para quem está entrando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Clica no aviãozinho aqui de baixo e já leve esse conteúdo também para outras pessoas, para outros amigos seus que possam se beneficiar desse nosso conteúdo. Inclusive porque a gente vai ter uma surpresa aqui na live, tá bom? Se a gente atingir 30 pessoas simultaneamente assistindo essa live, estamos agora com 15 pessoas, 14 pessoas entrando, nós estaremos fazendo um sorteio de um livro muito bacana e com certeza aí a gente consegue atingir essas 30 pessoas, né? Nós estamos em uma média de 15 pessoas e atingiremos as 30 e faremos aí a disponibilização desse livro para vocês, tá bom? Sejam bem-vindos novamente, essa é a nossa segunda gravação, nosso segundo podcast, né? Nós estamos fazendo uma sequência, uma websérie chamada Desmistificando a Performance, onde nós trazemos conteúdos e ideias para vocês de uma forma simples daquilo que a gente já fez, já funcionou, daquilo que funcionou para os nossos clientes e parceiros e que pode gerar bons insights para melhorarmos a nossa performance. Eu sou a Samara Barbosa, sou consultora de serviços e soluções aqui da NetProfit e hoje a gente vai trazer então um case muito bacana para compartilhar com vocês de uma empresa, um cliente nosso que além de já ter batido a meta do ano, ainda no primeiro semestre, está aí em um processo, está se preparando para se tornar a número 1 do mercado, do segmento em que ela atua. Então, eu vou trazer 2 convidados super especiais aqui para vocês. Já vou chamar o primeiro deles, que eu já vi que o Minoro já está aí na nossa live. Vou chamar o Minoro para entrar aqui com a gente. E para a gente entender como que é esse negócio, né? De apesar de todas as adversidades e dificuldades que a gente está enfrentando, essa empresa ter sido uma das empresas que realmente escolheu fazer diferente. O que influencia e o que pode nos ajudar e como eles fizeram atingir a meta do ano de 2020 ainda no primeiro semestre. Enquanto o Minoro vai acessando aqui, manda essa live para um amigo. Opa, Minoro, boa noite! Tudo bem, Samara? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Minoro, eu estava falando para o pessoal aqui, para eles clicarem no aviãozinho e mandar essa live para um amigo, para um parceiro que vai se beneficiar desse conteúdo, porque a gente vai compartilhar coisa boa por aqui, não é? Legal, legal. Claro, por favor, convide as pessoas que a gente, com muito prazer, nós vamos compartilhar algumas das nossas experiências que a gente tem tido com vários clientes que temos hoje em dia. Legal. Muito bom. Minoro, bom, a gente está falando muito sobre performance ultimamente, né? A gente está em um contexto onde performance é uma coisa realmente que está em alta, no sentido de todo mundo quer ter alta performance, todo mundo está buscando fazer diferente. E como fazer isso nesse contexto que a gente está vivendo, onde muitas
influências externas podem atrapalhar na nossa performance. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de, agradecendo a sua presença aqui, né, que acompanha aí e treina tanta gente há tantos anos, e é especialista, assim, em produtividade e performance, eu gostaria que você nos ajudasse a responder essa pergunta. Como que eu consigo ter mais assertividade na minha performance no dia a dia, não dependendo desses fatores externos, né, que podem influenciar no meu desempenho? O que você tem para nos dizer sobre isso, Minoru? Legal, Samara. Bom, pessoal, então, boa noite, né, para todo mundo. Obrigado aí por estar com a gente aqui na nossa live. Você sabe que a gente encontra muitas pessoas no dia a dia que comentam com a gente a história do seu desempenho, da sua performance. E uma das coisas que a gente ouve é assim, Samara, quando o mercado está bem, né, ou quando o seu segmento está muito bem, as pessoas dizem que o resultado é delas, né? Mas quando o mercado está ruim, aí o problema é do mercado. Não sei se você já ouviu isso, mas a gente ouve muito isso, né? Sim. Então, assim, na verdade, sempre que você tem o teu desempenho muito em base ao que acontece externamente, então você fica muito refém das situações que na verdade interferem no teu desempenho no dia a dia. Como fazer para melhorar isso? Lógico, sempre vai ter uma cota que realmente são fatores externos, mas a forma mais adequada que você pode fazer para você, de alguma forma, sustentar o teu desempenho, a tua performance, ainda quando existam oscilações externas, é você contar com um método. Isso é uma coisa que os engenheiros, eu sou engenheiro, né? Os engenheiros, em geral, a gente trabalha muito com métodos, com programações, com coisas desse tipo, mas por que isso? Porque existe uma máxima, né, que a gente usa em engenharia que a gente diz assim, você não consegue muitas vezes controlar o resultado, mas você pode controlar o processo para melhorar a probabilidade de você conseguir conquistar o resultado. Então, o método nada mais é do que isso. Você ter uma guia, ter um mapa, ter uma forma de saber quando você está se desviando do teu resultado, né? Então, você, através do método, você sabe quais são as etapas que você tem que vencer, você sabe o que você tem que olhar. É como se você chegasse num terreno que você nunca, por onde você nunca passou antes, mas se você tiver de alguma maneira uma bússola, você tiver um GPS, algo que te ajude a dizer, apontar, legal, é por aqui que eu tenho que ir, isso vai fazer com que você não se perca no meio do caminho, né? Então, a importância que isso tem é vital, principalmente quando você tem muita turbulência, né? Imagina assim, que um avião, né, que fosse sair de São Paulo e chegar lá no Chile, onde eu morei muitos anos, né? Não tiver todo o procedimento, o método, né, o caminho para você poder garantir a segurança desse voo até lá, você teria um monte, qualquer surpresa no meio do caminho seria capaz de tirar você da rota e, quem sabe, até causar um grande desastre. Então, por isso que o que você faz você vai, ao longo do tempo, com a experiência que você vai adquirindo, né, no caso, por exemplo, dos próprios sistemas de voo, você vai criando os métodos que vão permitindo que em situações adversas você consiga manter a rota, manter o foco e você chegar no destino com segurança. Então, essa é a principal importância de você ter um método. Na prática, Samara, por exemplo, se nós estamos falando de um método para ter um desempenho alto, isso significa o seguinte, existem métodos, né, existem formas de você saber como manter o teu foco, mesmo quando o mercado não está te ajudando muito, mesmo quando você tem uma mudança, por exemplo, dentro da organização, né, uma diretoria que mudou, um chefe que mudou, todas essas situações que são adversas, às vezes, ao seu desempenho, se você se apoia bem num processo, num método que já está comprovado, que traz resultado, ao longo do tempo o teu desempenho vai se manter sempre dentro de um nível muito mais elevado.
E isso é uma coisa engraçada, né, Minoru, que você trouxe agora, o desempenho se manter sempre dentro de um nível elevado. O que muita gente fala para nós, e o que a gente ouve muito, né, é, às vezes eu sou alto empenho, às vezes eu não sou, às vezes eu tenho alta performance, às vezes eu não tenho. E realmente, o quanto a gente está lembrando daquilo que vem antes do resultado, que é exatamente o que você trouxe. O resultado é lá no final. Mas tudo que está no caminho disso, com certeza fica ainda muito mais assertivo se a gente tem um método, se a gente tem essa organização do processo mesmo, né, Minoru? Sem dúvida. E tem um pouco de mística nisso, né, Samara, que é a gente acreditar que quem tem alto desempenho ou teve muita sorte, ou é um super-homem, né? Uma pessoa que é Sim, fora de série, uma pessoa que obviamente existe o fator sorte, né? Não dá para a gente negar isso, sim. mas se você só contar com a sorte, você acaba ficando com é isso que você acabou de comentar, com um resultado que, na verdade, ele é inconsistente no tempo, né? Uhum. Então, a ideia de você entender, primeiro entender de si mesmo, como é que é o teu comportamento em diversas situações, qual é o teu tipo de reação a uma porção de fatores que vão acontecer em volta de você, e conseguir estabelecer esse caminho, né? Um caminho que não é um caminho fixo, mas é um caminho, realmente é como se você tivesse uma bússola, um mapa, um GPS que pode te orientar a retornar ao ponto correto. Isso vai fazer com que o teu desempenho fique muito mais equilibrado no tempo. Legal. E Minoru, me diz assim, ó, para facilitar a aplicação desse método no dia a dia, tem alguma coisa que nos ajuda? Tem alguma técnica ou algo que você diria, ó, isso poderia ajudar? A gente já tem um método, vai influenciar na nossa performance, vai fazer a gente ter ainda mais performance, ainda mais assertividade, vai evitar justamente essa oscilação, né, muito brusca. E o que mais que a gente poderia ter no dia a dia que facilita a aplicação desse método? Legal, Samara. É verdade, né? O método, você aprender uma forma de fazer, não garante resultado, né? É um fator importante, mas você precisa de vários outros fatores que vão somando para que você possa ter o resultado que você busca. Tem uma coisa que eu acho que fui executivo durante muitos anos, estou vendo algumas pessoas que, inclusive, trabalharam comigo, que estão participando agora da live, um abraço para todo mundo aí. Que legal. E, é, e tem uma coisa que eu acho que eu não sei porquê, mas eu acho que da escola que a gente vem, né, de alguns anos atrás, como executivo, nós fomos muitas vezes ensinados a que a gente tem que sempre acertar. A gente sempre tem que ter a resposta correta para tudo. Então, é como se você, assim, por exemplo, eu faço um treinamento, né, com a Net Profit, bom, no dia seguinte eu tenho que conseguir ter tudo aquilo aprendido, implantado e funcionando Do perfeitamente dia para a bem. noite, né? Do dia para a noite. Eu te paguei um treinamento, agora vai lá e entrega o resultado daquilo que você aprendeu, né? É como se a gente, no colégio, né, a gente fazia isso. Tinha uma aula e depois, cara, terminou a tua aula, vai lá e se vira e faz a sua prova. Mas na vida real não é muito bem assim, né? Tudo isso está envolvido, a gente tem envolvido nisso a questão dos hábitos, das nossas crenças, das coisas que a gente não entendeu muito bem, ou coisas que a gente já fez muitas vezes e que deram certo e que agora parece Uhum, que já não funcionam mais. Então você tem um monte de fatores que podem, apesar de você ter aprendido algo novo, podem não gerar o resultado que a gente esperaria que gerasse. Então, uhum. um dos principais fatores que eu acho que como executivo a gente deveria se dar ao luxo é de voltar a ser aprendiz, né? E isso quer dizer o seguinte, é você permitir que outras pessoas te acompanhem nesse processo. Então, uma das coisas que eu acho que é Boa. fundamental para que você coloque em prática e tenha resultado, seja qual for a metodologia, né, que você aprenda, é você ter um acompanhamento nesse processo, né? Alguém que possa te Uhum. acompanhar nesse processo e, portanto, você pode ir checando todo o tempo se você está avançando na direção realmente correta. Né? É como você, não sei se já aconteceu com você, mas eu lembro que
quando eu dava para ir na academia, né? Antes da pandemia. Na época? Na época que dava para ir na academia, é como você vê lá o exercício, um exercício, uma série que você precisa fazer, e você acha que você está mandando super bem, e aí chega um instrutor, né, o personal trainer ali, e fala, não, mas ó, não é bem assim, né, cara, é que, não sei, a tua posição tá errada, olha, e de repente ele te corrige alguma coisa e você percebe o quanto de diferença aquilo trouxe, né, porque você consegue perceber que realmente aquilo Sim, faz o efeito que deveria estar sendo conseguido. Então, uma das coisas que é super importante é você se deixar acompanhar, encontrar alguém que possa te acompanhar nesse caminho, né? E fazer com que isso seja um novo hábito, uma nova forma que realmente você possa incorporar no teu dia a dia. Não é um desafio simples, muitas vezes, Samara, porque sim. expandir a tua zona de conforto, né? Daquilo que você fazia para fazer de uma forma diferente, é algo que não necessariamente é muito fácil. Sim, sim. E como você falou, se permitir ser acompanhado, né? A gente às vezes acha que, não, a gente já aprendeu, já sabe tudo, saiu lá da teoria, como você comentou antes, né, Minoru? Saiu da teoria, já vou sair aplicando tudo. Mas quando você chega na prática, muita coisa você vai conseguir já colocar de imediato, né, na prática, já colocar ali no seu dia a dia. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz mais ou menos assim: você pode escolher trilhar o caminho sozinho, mas quando você tem alguém que já trilhou e que consegue te ajudar, como você trouxe aí o exemplo, né, da academia, se tem alguém que sabe como fazer o exercício certo, com certeza o teu resultado final vai ser diferente, né? O teu resultado vai ter vai ser ainda muito melhor, você vai ter ainda mais performance naquilo que você está fazendo. Então, é se permitir, né? Como o Marcos Alessio está comentando aqui, expandir a zona de conforto sempre. Então, realmente, é confortável a gente ficar no nosso cantinho, né? E dizer assim, não, tá tudo bem, deixa eu ficar aqui. Mas é extremamente relevante quando a gente tem pessoas que podem nos ajudar, como você trouxe o exemplo aí do exercício, que podem fazer com que isso se potencialize ainda mais, e às vezes de uma forma muito mais rápida, né? Porque alguém já trilhou aquele caminho, consegue nos ajudar e sabe qual é a melhor forma de trilhar ele, né? Sem dúvida. Ô Minoro, e eu vou te fazer um desafio. Agora eu quero que você me ajude a pensar de uma forma prática, assim, pensando na potencialização da nossa performance. A nossa série Desmistificando a Performance, ela vem justamente através de coisas simples, falar sobre algo que é, às vezes, para muitas pessoas muito complexo, mas falar sobre ter alta performance através de coisas simples e práticas para o nosso dia a dia. E para a gente encerrar aqui a nossa conexão e eu também poder trazer a nossa segunda convidada que vai complementar esse assunto, o que você nos daria de dica prática para o pessoal que está aí do outro lado da telinha nos acompanhando já sair daqui fazendo? E antes de você me responder, eu só queria dizer uma coisa, que a gente já bateu as 30 pessoas, muito Muito bem, nosso pessoal aí, bem. ó, tá Muito legal. compartilhando com seus amigos, enviem, pessoal, pensem que se está fazendo sentido para vocês, comentem, cliquem no coraçãozinho ali, porque isso faz a gente alcançar mais e mais pessoas através do Instagram. Deixem seu comentário, interajam com a gente. E assim, ó, deixa eu falar para vocês que as dúvidas que vocês colocarem no chat e a gente não conseguir acompanhar, depois, Minoro, a gente vai deixar essa live disponível ali no feed do Instagram e aí a gente vai compartilhando lá as respostas, né? O pessoal pode ir compartilhar e escrever depois lá também, para a gente responder todo mundo que deixou dúvida em relação a isso, né? Claro, podemos fazer isso sim, Samara. Então tá Samara, bom, ó, então deixa eu te pode falar, propor Minoro, uma, traz a propor sua uma, dica. uma reflexão então para as pessoas, né? Bem rapidinho, eu gosto sempre de lembrar que uma das coisas mais interessantes de você se deixar acompanhar é você ter a oportunidade de ver visões diferentes da tua. Tem muita gente que fala, não, mas eu gosto de que as pessoas né, eu peço ajuda para pessoas, mas peço ajuda para as pessoas que pensam igual a mim. Né? Então, claro, na verdade o que eu faço aí é reforçar as minhas crenças, reforçar a forma como eu já penso. Existe uma história muito Sim, bacana, que é a história do Lincoln, né? Diz que o Lincoln, que foi talvez um dos maiores presidentes norte-americanos, quando ele foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi que ele chamou os adversários políticos dele, os caras que concorreram com ele, para fazerem parte do gabinete dele. Olha que louco isso. O cara olha que só, ficou
né, debatendo e destruindo as ideias dele durante todo o processo prévio à sua eleição, ele convidou para que essas duas pessoas fizessem parte do seu gabinete. E eles se assustaram, falaram, mas que louco isso, né? Como é que você vai me convidar, sendo que nós somos adversários, eu penso muito diferente de você. E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, exatamente por isso, porque vocês representam uma parcela da população que pensa diferente a mim, né? E eu não estou aqui para governar só para as pessoas que pensam como eu, senão que eu estou para governar para todo mundo. E com certeza nós podemos debater entre nós vamos conseguir criar um país que é uma política, né? Um governo que pensa como a maioria dos americanos. Mas você ter do teu lado as pessoas que mais te criticaram, né, é um grande desafio. Então, a dica que eu deixo para as pessoas que querem aprender a deixar se acompanhar, aprender a enxergar, né, a visão de outras pessoas, é fazer isso. Busca uma pessoa que pensa muito diferente a você e pensa num desafio que você tem, que realmente é importante para você, e pergunta para ela. Faz a pergunta e diz, olha, como é que você resolveria esse problema? E deixa que ela te conte com uma visão completamente diferente à tua, né? Esse é um presente que essa pessoa poderia dar para você e é um melhor exercício que você pode fazer para se deixar, para permitir ser acompanhado. Que legal. E olha que coragem, né? Isso exige, sim, humildade, exige coragem, mas com certeza só tem alta performance quem tem coragem de ir além e sair da zona de conforto, como já foi falado, né? Então você confrontar aquilo que para você é super certo ou que para você já está resolvido, mas você sabe que você pode fazer ainda melhor e que outras pessoas podem trazer novas percepções do mesmo fato, com certeza pode agregar muito. Eu sempre costumo falar que é como a gente olhar, estar dentro de uma sala e no meio dessa sala existir uma mesa e tem um objeto no meio, né, nessa mesa, em cima dessa mesa. Se tiver 4 pessoas nessa sala, cada uma em um ponto diferente, cada uma vai ver um ângulo diferente desse objeto. E o quanto a gente se permite realmente olhar as coisas com esse outro olhar, né? Olhar as coisas pelo olhar do outro, trazer essa outra percepção, e às vezes são coisas tão simples, mas é aquela hora que a gente se pergunta assim, nossa, mas como que eu não tinha pensado nisso antes, né? Nossa, mas parece tão simples. E com certeza essa ajuda, né, essa contribuição de uma outra percepção, de uma outra pessoa pode contribuir muito, né? Pode ser bem bacana aí e potencializa, sem dúvidas, a nossa performance, não é, Minoru? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Minoru, eu vou te agradecer, então, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu estou cuidando do nosso tempo, porque a gente só tem aí 1 hora para falar, e eu vou trazer agora, então, a nossa segunda convidada. Muito obrigada mais uma vez, viu, Minoru? Imagina, obrigado você, obrigado pessoal que está aqui assistindo a gente e a gente vai ficar atento aqui a algumas perguntas que possam surgir para poder responder para todo mundo, tá bom? Muito bem, obrigada, Minoru. Pessoal, olha que legal, né? A gente tem tanta coisa bacana que a gente pode fazer de uma forma muito simples, mas que sim potencializa, ajuda na nossa performance, e é disso que a gente está falando aqui. E agora, para a gente trazer aquilo que a gente comentou, né, na prática, um case que a gente tem, uma empresa que já bateu todas as metas do ano de 2020 e ainda está querendo ir além, ainda está querendo fazer mais. Então, eu vou trazer para cá a nossa segunda convidada, que é a Cecília Ono, que também aí acompanha e desenvolve executivos, por vários anos, né? Aí está há mais de 18 anos trabalhando nessa área e está acompanhando essa empresa junto aí ao nosso projeto, né, Cissa? Boa noite. Sim, boa noite, Samara. Estava ouvindo tudo o bem aqui, tudo bem? Obrigado, pessoal, que vocês estão disponibilizando o seu tempo para estar conosco, né? E é incrível, Samara, realmente. Cissa, como que é isso na prática? Me conta, assim, você que está acompanhando mais de pertinho, né? A gente sabe que é uma super empresa, já é líder de mercado, já bateu a meta do ano, e acho que é um desafio para as pessoas pensar assim, né? Nossa, mas eu já fiz o que eu tinha que fazer.
muitas pessoas têm essa mentalidade, né? Eu já bati a meta do ano, o que querem mais? E a gente pode sim ir sempre além e fazer coisas diferentes, inovar. E esse case é muito legal e eu gostaria de escutar um pouquinho de ti, assim, como que está sendo na prática, né? Esse case de sucesso que a gente está trazendo para compartilhar com o pessoal em um momento de tamanhas adversidades e de muitos desafios que a gente está enfrentando. E olha que interessante, né, Samara? É lógico que a gente não vai poder dizer o nome da empresa, né? Porque temos que manter a confidencialidade. Mas incrível como eles mesmos quebraram muitos paradigmas, inclusive os meus, dessa questão da performance. Porque Legal. nesse contexto, né, quando a gente conversou com o principal sponsor, né, o diretor da área, a gente pensou, nossa, mas se eles superaram as metas com todo esse cenário, né? E eles já estão com uma boa perspectiva para virando 2021, o que eles precisam, né, treinar? E uma das coisas que nos contratou, esse diretor, ele comentou o seguinte: nós temos um propósito, né? Sermos a referência nesse segmento, sermos líder de mercado nesse segmento. De uma empresa, né, que tem vários segmentos. E aí, com isso, né, Samara, nossa, é sensacional. Porque olha a mentalidade dele, né? É lógico que o time, quando a gente fez a primeira pergunta, até o André que conduziu o time, primeira pergunta, né? E aí, o que vocês consideram performance? Vocês se consideram de alta performance? 100% disseram que sim. Por quê? Porque nós medimos a nossa performance, Samara, realmente pelas metas. As metas são um ótimo indicador. Então, se eu contribuir para superar as metas, é claro que eu sou de alta performance. Mas o diretor conversou, né, na abertura e comentou assim: pessoal, como é que a gente pode fazer mais com menos esforço? Porque nós superamos a meta, né? Mas nós tivemos alguns desafios. Então, nessa hora, ele falou, é um ótimo momento agora da gente investir no capital intelectual do nosso time. Não é fantástico isso? Investir em pessoas e realmente desenvolver elas para serem ainda mais alta performance, que eles já são, né? Sim. Que bacana. E alguns, como eles acham que já estão na alta performance, né? Às vezes eles não encontram maneiras de melhorar a sua performance. Mas é claro que quem está de fora sabe que se a pessoa tem um potencial, ela pode muito mais. Se ela conseguiu superar a meta, imagina, né, usando mais o capital intelectual dela. E para isso é muito importante o que o Minoru falou, Samara, um pouco antes. Qual a diferença? Eu ouvi de um atleta isso. Todos têm meta, né? Até os atletas têm meta. E esse específico é o nadador. Ele tem que nadar em menos tempo. Então, eles têm uma meta. Ele falou, qual a diferença da pessoa que tem sucesso e fracasso, se a meta é igual? Olha que boa pergunta. Qual a diferença? A diferença de quem chega lá e de quem não chega é justamente ter um método, né? Ter um método que ajude a ter consistência, que ajude ele a enxergar possibilidades e oportunidades. Então, foi exatamente isso que o time encontrou. Apesar deles terem alta performance, eles começaram a identificar oportunidades. E o mais legal também, né, que o HP 4.0 proporcionou para eles foi como inovar sem ter recurso, né? Sem grande desafio, né? Exatamente, Samara. Como é que a gente pode, né? Sem pensar em investimento, imagina num cenário como esse, pensar em investir, né? Investimento, não pode. E aí, a princípio, mesmo essas pessoas de alta performance, eles travaram.
Mãe, que travaram. Eu olhei assim e falei, não, será que eles não estão entendendo? Mas, às vezes, entra o segundo ponto, que foi o nosso acompanhamento. Por quê? Ai, Na que legal. hora, eles entenderam todo o conceito. Mas na hora de colocar em prática, essa é a força do nosso acompanhamento. Nós não somos chefes, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Nosso papel não é ficar cobrando se estão fazendo ou não. É ajudá-los a transpor essa barreira que muitos chamam de crenças limitantes, né? Uhum. É a pergunta que o Nils faz, né? No programa Restart Regroup. Por que não? O que nos impede? Uhum. Então, eles começaram a ver que, às vezes, eles como especialistas, né, como já acostumados com aquele trabalho, eles acreditavam assim, não, a gente já está... Nossa, imagina ainda mais a nossa empresa, que tem todos os processos bem estruturados, né, que tudo funciona numa lógica. Onde que a gente vai inserir, né, coisas novas sem recurso? A não ser usar Sim, sim. todo o conhecimento deles. E foi surpreendente o resultado, Samara. Até a gente já Que teve a legal. primeira onda do acompanhamento, né? Para saber como é que Eu, tá. Pode falar, Eu ia Samara, por perguntar gentileza. exatamente isso. Você comentou essas coisas muito relevantes e trouxe aí a importância de ter um método, sim, né? E você trouxe essa questão do acompanhamento que o Minoru também falou antes, né? Trouxe como exemplo, né, da academia, do personal trainer. E você está me dizendo então que além de eles terem utilizado um método, deles terem sim olhado para dentro deles e do que eles estavam pensando, como eles estavam agindo e o quanto isso estava influenciando nos resultados deles, eles também estão aí aproveitando de um tempo, né, um período de acompanhamento. E como que é isso na prática, esse acompanhamento, essa mentoria? Por que isso agrega tanto para eles dentro dessa performance e para que eles atinjam essa super meta, né, que já estavam ali super acima da média, com muita alta performance, e agora estão aí rumo ao primeiro lugar na liderança dentro do segmento deles? É um pouco do que o Minoru falou, quando ele fala de procurar pessoas diferentes. Porque, queira ou não, o nosso pensamento, a nossa mente já está viciada naquele modus operandi de agir, né? E uma Uhum. coisa que o diretor percebeu é que nesse mundo VUCA, que agora, né, estamos enfrentando, volátil, inconstante, incerto e ambíguo, complexo, muitas vezes o que a gente sabia até agora pode ser que não valha mais daqui para frente, né? A gente vai ter que encontrar outras alternativas. E aí que onde nós entramos muito forte, de mostrar para eles o quanto que eles podem mais, né? Não é que a gente está dizendo que eles não têm performance. Esse foi a primeira quebra de paradigma. Mas o que eles podem ir além, como você mesma comentou, Samara. Como é que eles podem ir além? Então, é através de Fazendo mais. exemplos, né? Exemplos que a gente traz de outras empresas. E parece que quando a gente tem uma conversa depois do treinamento, porque no dia do treinamento é muitas informações, Samara, é muita coisa para processar. Mas depois que passa aquilo, as pessoas, elas falam, entendeu? Entendi. É igual fazer bolo. Você vê na televisão a pessoa fazendo? Nossa, é muito fácil, né? Mas na hora de você ir lá pôr a Sim. mão na massa, aí você fica em dúvida, mas quanto que era? Apesar de eu ter anotado a receita, mas não tá do jeito que eu achei que ia ficar. Não ficou igual do jeito. Me dá uma ajuda? Você Então Você a consegue gente... ter um resultado, né? Mas às vezes, Exato, se você tivesse a pessoa lá que estava fazendo o bolo ali do teu lado, acompanhando, te ajudando, seria um outro bolo, né? exato. E aí entra, Legal. Samara, a nossa expertise, né? Porque a gente está em empresas médias, grandes e pequenas, multinacionais e nacionais. Então, a gente traz uma riqueza de conhecimento que às vezes a gente só dá um exemplo, parece que abre o campo das possibilidades para eles. Então, uns já abre na primeiro momento, outros demoram um pouco mais, mas essa desconstrução e uma nova construção, que a gente também pode chamar, né, de sair da zona de conforto do modus operandi, talvez é isso que faz as pessoas elas perceberem o potencial delas.
E quando elas fizeram a primeira apresentação, né? Depois dessa, tem uma onda de acompanhamento, aí tem a apresentação e vai ter uma nova onda. Então, o diretor falou assim, olha, gente, eu sabia que tinha tudo isso dentro de vocês, né? Que legal. Mas talvez eu não tinha um método como esse para passar para vocês. Apesar da minha boa intenção, né? Talvez eu não tinha essa experiência que eles têm de estar todo o tempo na sala, ajudando, né? Agora online. E ele participou de um dos nossos treinamentos, Samara. Olha só que incrível. Há 4 anos e aquilo nunca mais saiu da cabeça dele. E aí ele mudou de empresa. Ele falou, agora é hora de eu ter o meu time realmente de alta performance. E uma das coisas mais bacanas, Samara, de todos o comentário foi, cara, eu melhorei minha atitude. E a atitude é algo mais difícil, uma das coisas mais difíceis da gente mudar. Por isso que não é fácil fazer dieta, por isso que não é fácil ir para academia, né? Então, sim, a gente se espelha muito em atletas porque a gente acha que eles são de alta performance. Mas dentro do nosso cenário, principalmente profissional, onde a gente demonstra o nosso potencial, né? Onde a gente usa o nosso capital intelectual muitas vezes, que surpreende que nós temos atitudes que estão guardadas. E não é que eles não têm atitude, é que eles já têm, né? Por exemplo, disciplina, uma coisa que eles têm, mas eles precisaram ter mais. Então foi algo realmente surpreendente, algo que faz a diferença. E uma das coisas principais também é que eles já têm muito forte, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Na empresa deles, tudo funciona. Então tem um departamento só para montar apresentações. Esse departamento estava fechado. Entrou em férias, tudo bem? Não foi nem trabalhar home office. E aí, esse time precisava fazer algumas apresentações para os clientes e pela primeira vez eles falaram, nossa, a gente vai fazer a apresentação? E aí a gente falou, por que não? E aí eles se surpreenderam, né? Claro, tendo cuidado de ver se não vai impactar juridicamente, né? Mas foi uma forma deles estarem mais próximo dos clientes, fazendo a apresentação dos produtos via online. Que para alguns que estão nos ouvindo agora parece algo óbvio, mas para eles, para o segmento deles, que eles já são de alta performance, eles não tinham pensado nisso. E isso já trouxe um incremento para 21, para bater a meta de 21. Olha que incrível, Samara. Que legal. E, Cissa, é exatamente nessas coisas simples, mas que a gente está tão desconectado, né, que a gente acaba encontrando grandes oportunidades. A nossa websérie é justamente para desmistificar a performance, né, para vir aqui mostrar que a gente consegue, sim, fazer de uma forma diferente e ter resultados ainda melhores. Ó, a Paola acabou de escrever no chat uma coisa que estava exatamente na minha cabeça, né? Escassez de recursos gera inovação. A gente já falou na última live sobre isso. E se você que está assistindo não conseguiu acompanhar a nossa última live, a gente vai disponibilizar ela está disponível nas nossas redes de podcast, ela está lá no Spotify e também vai estar no YouTube. Eu acho até que já está lá, para que vocês possam acompanhar toda essa websérie também. E foi falado exatamente isso na última semana, né? Escassez gera inovação. Então, será que eu sempre tenho que ter tudo que eu preciso, tudo e muito, para eu fazer alguma coisa diferente, para eu inovar, para eu ter melhores resultados? Será que eu vou chegar num ponto, como você falou, eles já eram alta performance? Ah, então tá bom, então eu vou, né, deixar as minhas mãozinhas aqui e tá tudo certo, que eu não quero mais fazer nada. Não, gente. Se a gente chegou a um determinado ponto, a gente pode ir além daquilo. E olha que bacana você trazendo toda essa história, esse case deles, e que através de coisas simples, eles conseguiram sim atingir esses resultados.
claro, eles tiveram um método, né, Cissa? Você comentou com a gente o quanto esse saber o como faz a diferença. No início da sua fala, você comentou sobre o propósito, né? Que eles tinham um propósito e eles têm esse propósito muito forte. Então, esse é um ponto muito importante também. Mas a gente precisa saber o como a gente vai chegar nesse propósito. E esse como é o que vai fazer muita diferença também, né? Então, coisas simples, mas que estão sim conectadas com o nosso propósito e que vão construindo esse como a gente vai fazer, aplicada um método, aplicada aí com esses acompanhamentos, como você trouxe, que podem fazer muita diferença. E já dá para perceber, sim, que esse pós-treinamento, que esse acompanhamento potencializa ainda mais, né? E mantém o engajamento do time, Cissa? Como que você vê isso de engajamento e dessa conexão do pessoal com todos esses projetos para a gente encerrar? E eu vou te fazer mais uma pergunta, só para registrar. Samara, é surpreendente, né? É lógico que cada um sentindo-se cada vez mais, performando melhor, é claro que aumenta o engajamento, porque daí começa a vir os resultados, né? De forma sustentável, mais rápido. Então, falando sobre performance, tem alguns que estão nos assistindo e pensam, nossa, eu tenho performance, como é que eu transformo a performance do meu time? Ou eu não consigo melhorar a performance porque o cenário não me permite. Entende? Esse pessoal conseguiu porque eles já estavam sossegados, porque bateu a meta, superou a meta, então eles estavam tranquilos. Não estavam tranquilos. Uhum. A cobrança deles é extremamente alta, né? Não é porque eles superaram a meta que eles não têm cobrança, mas a gente tem cases de outras empresas, de outros cenários, que a empresa fortalecendo o seu time faz com que eles encontrem maneiras de melhorar a performance. E eu acredito que todo mundo, né, de alguma forma, quer fazer mais, melhor, mais rápido e por menos. Mas a pergunta é como fazer isso? E se eu fosse complementar essa pergunta, eu diria como fazer isso apesar de, que é exatamente o que a gente vem falando desde o início, né? Apesar das influências externas, como o Minoru bem trouxe, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de, como fazer isso apesar de, e aí atingir os nossos objetivos super conectados com o nosso propósito, né? Sim. Muito bem. E Cecília, pode falar. Não, é que eu só ia falar que eu tenho uma amiga aqui, que ela atualmente está em casa, mas ela ajudou a família dela, que tem um comércio, a aumentar as vendas. Olha que interessante. Olha que legal. Ouvindo nossas webséries, acompanhando nossas lives, né? Tudo que a gente posta, ela deu uma guinada para a empresa dela. Muito legal. Que legal. Para a família. E ontem mesmo, né, o nosso CEO André estava lá com a Federa Minas Jovem e falou exatamente sobre estarmos em um momento colaborativo, né? Por que eu não vou ajudar o outro se eu posso fazer isso? Então, que bacana esse seu case que você trouxe, dessa sua amiga também, que está nos acompanhando, e muito legal saber disso, e com certeza que a gente possa contribuir e gerar valor e entregar valor cada vez mais, né? Isso é super relevante. E é como você falou, né, Cecília? A motivação, ela está muito relacionada, assim, ao quanto a gente entrega de resultados. É como a Elisa, né, sempre comenta, você já viu alguém entregando resultado que está desmotivado? Não, né? Porque a pessoa está engajada com aquilo, ela está entendendo o propósito e entende sim a importância disso tudo. Verdade. Muito bem, Cecília, eu queria realmente ficar falando horas aqui e pessoal, se estiver fazendo sentido para vocês, vai mandando, compartilhe com os amigos de vocês ainda, deixa seu like, clica nesse coraçãozinho para a gente alcançar mais e mais pessoas, porque esse livro aqui, tá garantido para o sorteio, viu? E agora eu vou, inclusive, comentar com vocês, só deixar o recadinho de como que vocês vão conseguir participar do sorteio desse livro. Lembra do aviãozinho que eu falei aqui embaixo? Ele vai, se vocês clicarem nele, vai aparecer enviar mensagem. E aí vocês vão procurar ali na lupa por net.profit. É só escrever o nosso nomezinho ali do nosso Instagram, net.profit, e vocês vão clicar no escrever uma mensagem e vão mandar assim para mim,
Tô na Live. Então é clicar no aviãozinho, escrever Tô na Live e procurar o nosso Instagram ali, já clicar em enviar que você vai estar participando do sorteio desse livro, tá bom? E pessoal, uma coisa importante, só para a gente já fechar contigo, Cissa, os comentários da live estão super ricos, a gente está vendo toda a interação de vocês, então muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, tá bom? Tá sendo muito legal ver essa interação de todo mundo, e essa live, ela vai ficar salva também do nosso IGVT logo na sequência, então encerrando aqui, depois que terminar, tá? Vocês correm lá no nosso feed e comentem a live, curtam, compartilhem com os seus amigos, que o sorteio a gente vai fazer amanhã às 12 horas. Então, para todo mundo que está aqui na live, curtir, compartilhar, enviar para um amigo, manda a mensagem para mim aqui, dizendo tô na live, e vai depois lá também no nosso feed, que vocês vão estar participando do sorteio desse super livro, Menos Rambo e Mais Sniper, do nosso CEO André Girotto, tá bom? Obrigada aí, André, por essa oportunidade de estarmos levando mais um livro aí para todo mundo. E Cecília, nós estamos quase encerrando realmente a nossa live, tá? O pessoal tá perguntando aqui se semana que vem tem mais. Tem sim, pessoal. A gente já vai falar sobre isso também. Na próxima quarta tem mais um encontro aqui, e com certeza todo mundo tem que estar aqui de novo, né, Cissa? Com certeza, né? Será um prazer. Pode falar, Cecília, vamos encerrar de uma forma bem prática assim, e curtinha para a gente manter o nosso tempo. Se você pudesse pegar uma dessas coisas que é essa empresa de muito sucesso, né? E que está aí rumo ao primeiro lugar do pódio, isso, nossa, eu fico pensando assim, eu me emociono só de pensar, né, na comemoração ao atingir esse resultado. O que uma coisa que essa empresa fez de uma forma prática, assim, se você pudesse deixar aqui uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, que elas podem utilizar assim, e eu sei que tudo se estende ao nosso profissional e ao nosso pessoal também, que essa empresa fez e todo mundo que está assistindo pode levar para o nosso dia a dia para melhorar a nossa performance. O que você traria para a gente fechar? Samara, eles gostaram muito do conceito 80-20 de Pareto, a maioria já conhece, né? E aí Pareto começou a partir de um estudo da agricultura, você acredita? Que eles perceberam que 20% das vagens traziam 80% das ervilhas. E foi aí que começou né? Então, uma dica que eu dou nesse cenário, que tem muitas coisas, né? Muitas solicitações, tudo é urgente, né? As pessoas não sabem mais separar o que é urgente de importante. Se você está nesse cenário, faça uma lista, sabe? Uma lista simples das suas coisas e analise. Quais são as atividades que você, usando 20% do esforço, vai trazer 80% de resultado? Talvez é esses que a gente tem que tomar mais cuidado, planejar mais. Essas são algumas dicas muito importantes que a gente dá e já alivia. Mas a pergunta das pessoas e o que a gente faz com os outros 80%? Né? Talvez esses 80% é que você tem que gerenciar o seu tempo. Aí você tem que fazer uma análise de recursos, de ações. Então, tudo isso a gente fala, até estão perguntando se a gente fala isso no HP 4.0. Fala. Aí a gente mostra um método de fazer sobre isso. Mas, se eu puder deixar um conselho para finalizar, Samara, eu sei que era só um, mas eu vou dar 2, tá? Quem já me conhece sabe que eu sou muito generosa. Mas faça o seu melhor hoje. Gostei da sua fala, apesar do cenário, olhar para suas atividades, seja profissionais ou pessoais, olhe para uma pelo menos e fala, esse eu vou fazer o meu melhor. E aí você já vai saber como é que as pessoas se sentem engajadas ainda mais no HP 4.0. Obrigada, pessoal, por vocês estarem comigo. Obrigada, Samara, por essa oportunidade e o Minoro de estar comigo, né? Muito obrigada, viu? Adorei. Imagina, Cecília, eu que agradeço, né? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. O pessoal está comentando bastante. E lembrem, pessoal, essa live vai ficar salva depois lá no nosso IGVT. Então, ali no feed a gente já vai colocar a prévia. Vão lá, comentem o que vocês acharam. E, Cecília, eu gostaria realmente de deixar o meu muito obrigada aqui para ti. Eu vou te liberar e vou encerrando aqui a nossa live com o pessoal, porque eu ainda tenho recados finais, hein? E, lembrem que
tem o sorteio do livro. Então, não esquece de me mandar a mensagem, ir lá e curtir e compartilhar também essa nossa live, que vai ficar salva depois que encerrar aqui. E para você, Cecília, eu só tenho meu muito obrigada mesmo, viu? Obrigada por ter trazido esse case para nós, de ter conectado tudo isso com a prática, né? Como que a gente pode fazer isso na prática, lá no dia a dia. E com certeza aí a gente tem excelentes resultados quando a gente compartilha do conhecimento que a gente está adquirindo e está construindo aí junto com os nossos clientes, né? Legal. Que legal. Pessoal, participem. Muito obrigada, viu? Participem. Obrigada, Cissa. Tchau, obrigada. Pessoal, obrigada. eu só quero agradecer vocês aqui também e comentar um pouquinho sobre o quanto eu fico feliz realmente em ver o engajamento de vocês e em estar podendo estar aqui compartilhando aí desses dois grandes feras, né, que chegaram para nos ajudar, para compartilhar os seus conhecimentos conosco também. E não esqueçam, lembrem, anota na agenda. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, a gente vai ter aqui de novo o nosso terceiro episódio, né? A nossa terceira gravação de podcast, às 19 horas. Já coloca aí na agenda, terminando essa live, corre lá, coloca na agenda, que vocês não podem perder. Vai estar a Elisa juntamente com o Paulo, que vai ser um dos nossos mentores e trainers lá do programa High Performance 4.0, que a gente vai estar trazendo mais informações, inclusive. E, se preparem, fiquem atentos às nossas redes sociais. Com certeza a gente vai estar trazendo aí cada vez mais conteúdo para vocês. E no mais, gente, eu só realmente gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês. Eu vi que teve muita gente que fez muitas perguntas e interações ali. Então, eu peço para vocês, vamos agora lá, eu vou salvar essa live e vou colocá-la no feed. E eu espero sim que tenha sido de grande valor para vocês. Com certeza, a Cecília e o Minoro trouxeram tudo isso para a gente, porque a nossa intenção é desmistificar a performance. Lembrem, né? Através das coisas simples, a gente pode sim desmistificar a performance e potencializar a nossa performance no dia a dia. Então, se você é o teu último minuto para você mandar, clicar ali no aviãozinho, mandar uma mensagem aqui para o nosso Instagram da NetProfit, tá bom? E aí todo mundo que compartilhou e que vai estar lá interagindo com a gente, seja nessa mensagem ou seja lá no IGVT, onde vai ficar salva essa live, a gente vai estar fazendo o sorteio e até amanhã a gente manda aí para vocês quem que ganhou esse super livro, Menos Rambo, Mais Sniper, do nosso CEO André Girotto, tá bom? Pessoal, muito obrigada, eu vou encerrando aqui que o nosso tempo já está acabando e eu só tenho a agradecer mais uma vez, viu? Espero vocês na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui para o nosso terceiro episódio do Desmistificando a Performance, tá bom? Um grande beijo para vocês e um ótimo restinho de quarta-feira para todo mundo. Tchau, gente. Até mais.